Bom dia, amados e amadas. Vida com Jesus Cristo é só alegria, glória a Deus, aleluias. Hoje quero ser um canal de bênção para a sua vida. A palavra do Senhor hoje para os nossos corações está em Gênesis capítulo 19, versículo 21, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amados e amadas, sim. Hoje vamos falar da mulher de Ló. Mulher de Ló, ela preferiu deixar de olhar para frente e contemplar a salvação de sua vida, para orar para trás e contemplar destruição e morte, amados e amadas. Saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela, amados e amadas. A esposa de Ló, o seu coração não foi uma simples olhada que fez ela virar estátua de sal, amados e amadas, e sim o desejo do seu coração de ficar naquela cidade, o desejo do seu coração de estar naquele lugar que já era lugar de destruição, lugar de imoralidade, um lugar que o inimigo já estava tomado pelas forças malignas, pelo pecado. Não sejamos situciados nas coisas desse mundo, amados. Não sejamos situciados nas coisas desse mundo. Vamos deixar o passado para trás, para de ficar lembrando do que vivemos no mundo. Vamos caminhar para frente, vamos parar de ficar olhando, pensando o que fazemos, o que fizemos, como era. Não, olhar para trás é ficar pensando de onde Deus nos tirou, amados e amadas. Que sejamos de onde Deus nos tirou, que sejamos o nosso testemunho de vida. Mas que não teremos vontade mais de ir para lá, não teremos mais vontade de estar naquele lugar. Quando estamos em Cristo, o passado não é ignorado, mas deixa de ser uma prisão. Assim podemos arrepender e aprender e caminhar em direção ao lugar que Deus nos chama para estar. Às vezes, quando estamos com o nosso coração ainda nas coisas de trás, nas coisas as coisas que se passou, alguma coisa que está no nosso passado, ou seja, uma mágoa, ou seja, uma coisa que te aconteceu no passado que te machucou, ou seja, alguma lembrança assim que te lembra e te dá vontade de estar lá de novo, amado. Vamos repreender. Não vamos fazer igual a mulher de Ló. Não vamos fazer igual a mulher de Ló. Ela preferiu deixar de olhar para frente e contemplar a salvação de sua vida, para olhar para trás e contemplar destruição e morte, amados. Não vamos virar estátuas de sal. Não vamos virar estátuas de sal. Vamos deixar Deus nos revestir. Vamos deixar Deus continuar o que Ele tem para a nossa caminhada. Vamos deixar Deus nos mudar completamente, porque quando aceitamos Jesus na nossa vida, quando aceitamos a vontade do Senhor na nossa vida, nós vivemos o nosso chamado, amados e amadas. Amados e amadas, eu, por muito tempo, eu vivi prisioneira no meu passado. Eu já estava convertida, já estava na igreja, já tinha deixado as práticas do passado, com a graça de Deus, a prática do mundo. Já não era mais uma serva do inimigo, mas ainda tinha umas coisas que ainda me aprisionava naquele mundo ali. Ainda tinha coisas assim que ainda me machucavam, me entristeciam o meu coração. Tinha muita mágoa da minha mãe, eu fui muito rejeitada, então eu trazia aquilo para a minha vida de agora. Então eu ficava sempre olhando para trás e as coisas não iam, as coisas não funcionavam, as coisas espiritual não andavam. Eu orava, jejuava, mas sempre estava no mesmo lugar. E Deus querendo ali trabalhar, Deus querendo fazer a obra, Deus me chamando para viver tudo aquilo que eu tinha para Ele. Eu ficava ali estacionada,
Eu não ia nem para trás, nem para frente, nem para o lado, nem para o outro. Eu ficava parada, porque essas coisas ainda de lá de trás ainda estavam no meu coração, ainda estava fazendo parte da minha vida, e aquilo já não fazia mais parte da minha vida. Não fazia parte, porque quando a gente está em Cristo Jesus, o passado acabou. As coisas do passado ficou no passado, amados. O passado vai servir só para servir de testemunho, para mostrar para aquelas pessoas que ainda estão naquele processo, que ainda está naquele mundo, que ainda está servindo o inimigo das nossas almas, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus liberta. É para ser lembrado como um testemunho, não é para se ficar se lamentando, não é para se ficar remoendo, deixando aquilo virar uma prisão, nos prisionando, porque temos que abrir o nosso coração, temos que deixar Deus trabalhar, tem que deixar Deus trabalhar. E a mulher de Ló, infelizmente, ela olhou para trás, ela caminhou, mas ela foi embora da cidade, mas a cidade não saiu do coração dela. Ela ainda queria estar ali, naquele lugar, né? E desobedeceu a palavra do Senhor. Porque Deus falou que ia salvar, mas que não era para olhar para trás. E ela desobedeceu a Deus, e é isso que acontece quando desobedecemos a palavra do Senhor, amados. Se Deus fala que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, se Deus fala, vamos caminhar corretamente, vamos andar nos caminhos corretos, é para a gente obedecer e andar nos caminhos corretos. Muitas coisas agora não faz mais parte da nossa caminhada, não faz parte da nossa vida mais, porque somos nova criatura em Cristo Jesus, amados e amadas. E muitas das vezes deixamos esses mínimos, às vezes é umas coisinhas mínimas, mas que vão atrapalhar, às vezes estão atrapalhando, igual eu estou dizendo para os irmãos aqui, o que estava me atrapalhando era isso. Eu já não bebia mais, eu já não fazia coisas mais do mundo, eu já não ia baile, já não fazia, não sentava nas rodas dos fornecedores, não fazia mais assim, nada que aos meus olhos não era desagradável a Deus, não estava desagradando a Deus, mas lá no fundinho ainda tinha isso comigo. Eu ainda ficava botando na tecla, ficava falando assim das minhas rejeições, do que eu passei, das humilhações, entendeu? Ainda veio um pouco do mundo, ainda estava ali comigo, porque essas coisas é do mundo, amada. Essas coisas, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de mágoa, esse sentimento assim de ira, esse sentimento de raiva, esse sentimento da gente não perdoar, de não ter o dom de perdoar. São coisas do mundo ainda. São coisas do mundo que às vezes a gente carrega achando que é normal, mas não é normal mais. Não é normal mais, mas agora a gente faz parte de um reino de Deus. A gente faz parte do reino de uma cidade de salvação, uma cidade eterna, uma cidade que temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. E quando temos esse sentimento, estamos desobedecendo a Deus, estamos desagradando a Deus, porque Deus fala, perdoai aqueles que nos ofendem, perdoai aqueles que nos caluniam, perdoai aqueles que nos magoam, perdoai 70 mil vezes, perdoai. Então, amados, nessa manhã, essa é o que o Deus quer falar para mim e para você. Essa é a palavra do Senhor que Deus quer deixar para os nossos corações, para meditação. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Que não viemos nos converter numa estátua de sal. Que não viemos nos converter numa estátua de sal. Ela preferiu deixar de olhar para frente e contemplar a salvação. Então vamos olhar para frente e vamos ver o que Deus tem para nós. Vamos ver o caminho lindo que Deus tem para nós, o caminho da salvação. O caminho da salvação, que vamos encontrar o reino, o Todo-Poderoso, viver em ruas de cristais, viver todas as maravilhas do Senhor. Que não viemos olhar para trás de onde Deus nos tirou, porque aquele mundo não pertence mais nós, aquelas coisas não pertencem mais nós, amados e amadas.
Quando estamos em Cristo, o passado é ignorado. Ignorado. É ignorado, assim podemos arrepender, aprender e caminhar em direção ao lugar que Deus nos chamou para estar. Às vezes você está aí com o seu chamado parado, com o seu chamado que Deus te chamou para pregar, que Deus te chamou para louvar, que Deus te chamou para evangelizar e você ainda está parado no tempo. Com alguma coisa lá do seu passado, você ainda está olhando para lá de onde que Deus te tirou e esquecendo de olhar para frente, esquecendo do foco que é Jesus, do que Ele te chamou, amado e amada. Às vezes você está falando assim, às vezes você ainda não é convertido, mas você ainda está esperando ficar no caminho certinho, ficar tudo bonitinho para se converter, amados, mas muitas das vezes não dá tempo. Muitas das vezes a pessoa fica ali porque esperando ser certinho, mas aí não vai, amados. Não vai, aí acontece que o tempo passa e você está ali no mesmo lugar, você não avançou, você não caminhou para frente, você não olhou para frente, não deixou as coisas do passado. Então nessa manhã eu venho dizer para os irmãos, olhe para frente. Amém, amados e amadas? Essa passagem é pequena, mas é um aprendizado para nós, né? Vamos aprender, tirar uma lição, né? Dessa passagem aí da esposa de Ló, porque eu creio que Deus deixou essa palavra, né? Na Bíblia para nós, para a gente não fazer igual ela, não voltar, né? Não olhar para o passado, não olhar para trás, né? Não olhar, não sentir vontade das coisas que Deus já nos libertou, que Deus já nos curou, que Deus já nos livrou, né? Não olhar sempre para frente e obedecer à voz do Senhor. Não viemos ser desobedientes, porque quando a gente somos desobedientes à palavra do Senhor, nós sofremos as consequências, né? Nós sofremos as consequências e que não viemos virar, né? Nem converter a uma estátua de sal. Amém? Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, nessa manhã eu quero te agradecer em nome de Jesus, meu Pai, por essa palavra. Eu quero te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, e te pedir, Senhor, que nos fortalece na tua caminhada, Senhor, que nos fortalece no teu caminho, Senhor, que viemos, meu Pai amado, Pai querido, olhar para trás só para contar, meu Pai, contar de onde o Senhor nos tirou, contar que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor salva, meu Pai, que o nosso passado, meu Pai, fique no passado, meu Pai amado, Pai querido, arranque tudo aquilo que não é do Senhor, do nosso coração, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso vestir, do nosso ver, meu Pai, que viemos, meu Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, fazer somente o que te agrada, Senhor, que viemos ser filhos obedientes, meu Pai, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, tira, meu Pai, verdadeiramente a gente da onde do passado, meu Pai, que viemos, meu Pai amado, Pai querido, viver o presente e o futuro, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, tira do nosso coração tudo aquilo que nos faz afastarmos do Senhor, tudo aquilo que nos faz distanciar do Senhor, meu Pai amado, Pai querido, tudo aquilo que possa nos transformar em uma estátua de sal, que podemos ficar paralisados, meu Pai, vem cair por terra, meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, eu oro e te peço, Senhor, vai de encontro a todos os corações, meu Pai, que viemos, meu Pai amado, Pai querido, andar para frente, olhar para frente, Senhor, e profetizar coisas boas, Senhor, profetizar, meu Pai, que somos amados, profetizar que somos curados, profetizar que estamos libertos, profetizar que o Senhor é na nossa vida, meu Pai amado, Pai querido, virar estátua de sal, não, Pai, olhar para trás nunca mais, Pai, voltar para trás nunca, em nome de Jesus, que viemos, meu Pai amado, Pai querido, prosseguir, que a ordem é para marchar, nunca recuar. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, amém, e graças a Deus. Vida com Jesus é só alegria, glória a Deus, aleluia.